imediato com reformas do Conselho de Segurança da ONU. Mas o presidente apresentou... Atenção, desculpe, Américo, interromper-te. Temos agora o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. É a última vez que Biden discursa na Assembleia Geral da ONU. Hoje é a quarta vez que eu tenho a honra de me dirigir a essa Assembleia como presidente dos Estados Unidos. Será minha última vez. Eu já vi mudanças incríveis na história, especialmente agora. Como senador, em 1972, eu sei que eu pareço ter só 40 anos, mas enfim. Eu tinha 29 anos à época. À época, nós vivíamos um ponto de não retorno, um momento de tensão e incerteza. O mundo estava dividido na Guerra Fria. E nós estávamos a caminho da guerra. Os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã. Até então, a guerra mais longa da história americana. Um país dividido, com raiva. E havia questões sobre o nosso poder e o nosso futuro. Mas mesmo então, na vida pública, mesmo com toda essa situação, havia muito otimismo. Os Estados Unidos e o mundo atravessaram aquele momento. Não foi simples e nós tivemos vários problemas, mas fizemos acordos para controle de armas nucleares e depois, enfim, acabamos com a Guerra Fria. Restauramos a paz mundial, saímos da guerra do Vietnã. No ano passado, eu me encontrei com uma liderança do Vietnã e nós falamos da nossa parceria em altíssimo nível. Isso mostra o espírito humano e a capacidade de reconciliação. Mas hoje os Estados Unidos e o Vietnã são parceiros e amigos, o que prova que mesmo que nas guerras mais duras, há um caminho à frente. As coisas podem melhorar. Não devemos nunca nos esquecer disso. Eu vi isso ao longo da minha carreira. E nos anos 80, eu estive na África do Sul e eu assisti o racismo do regime do apartheid. Nos anos 90, nós vimos os crimes de guerra da Iugoslávia. E nós vimos também a violência contra mulheres e crianças em todo o mundo. E vocês todos entenderam a dimensão desses crimes. Nós conseguimos avançar muito em relação a esse tipo de crime, ao terrorismo. Nós também conseguimos avançar em relação à ameaça da Al-Qaeda e de Osama Bin Laden. E eu entrei na presidência em outro momento de crise e de incerteza. Eu acho que os Estados Unidos devem olhar a outras oportunidades e ameaças também que estão à nossa frente. Devemos nos colocar numa posição de ver essas ameaças, lidar com os desafios e buscar as oportunidades. Nós encerramos uma guerra que começou no 11 de setembro. Quando eu era vice-presidente, o presidente Obama pediu que lidássemos com a situação no Iraque. E quando cheguei à presidência, o Afeganistão havia substituído o Vietnã como a guerra mais longa já vivida em nosso país. E eu determinei que essa guerra acabasse. E ela acabou. Foi uma decisão dura, mas a decisão certa. 4 presidentes americanos tiveram de tomar essa decisão. E eu fui determinado a não ser o 5º presidente a atravessar mais uma guerra. Muitas vidas foram perdidas, americanas e afegãs. Eu agradeço àqueles que lutaram e essas vidas foram centenas, praticamente milhares de vidas. 20 mil americanos serviram nessa guerra. Eu agradeço o serviço deles e seu heroísmo. Outros países também perderam homens e mulheres nessa guerra. Também agradeço o sacrifício deles. Mas pensando no futuro, nós pensamos em reconstruir alianças do nosso país. Nós reconstruímos. Nós fizemos essas alianças, novas parcerias, como o Quad,
com o Japão, a Austrália e a Índia. Eu sei que muitos veem o mundo hoje como um momento desesperador, mas eu não vejo assim. Como líderes, nós não temos esse luxo, nós devemos olhar para o futuro, pensando na Ucrânia, no Sudão, pensando nas guerras, na fome, no terrorismo, na mortalidade. A crise climática, vamos reconhecer a democracia em risco. As nossas sociedades, tantas vezes esmagadas por problemas, a lista é enorme. E de tudo que vi e tudo que fizemos juntos nessas décadas, eu digo que eu continuo esperançoso. Eu sei que há um caminho à frente. Nos anos 90, eu declarei que quando as coisas se desmancham, nós não devemos olhar para elas sem esperança, nós devemos ajudar nessa reconstrução. Essa foi uma situação que também vale para 2024. Milhares de pessoas de vários espectros políticos se uniram para virar a página. Na pior pandemia do século, para que a Covid não mais controlasse as nossas vidas. Para defender a Carta da ONU e defender a Ucrânia como uma nação livre. O meu país também trabalhou muito para a energia limpa e para lidar com a crise climática. A agressão, o extremismo, o caos, o cinismo, esse desejo de sair do mundo e trabalhar sozinho não funciona. A nossa função é assegurar que juntos nós fiquemos ainda mais fortes. Os princípios da parceria devem ser mantidos como já desde a Carta da ONU. Caros líderes, eu acredito que estamos agora em outro ponto de não retorno na nossa história. A escolha que fazemos hoje vão determinar o nosso futuro nas próximas décadas. Nós devemos manter os princípios que nos unem contra a agressão, encerrar conflitos que temos hoje. Devemos olhar para a crise global climática, para a fome, para as doenças. Devemos planejar agora para trazer as oportunidades revolucionárias da tecnologia. E eu penso nas ações que devemos tomar. Primeiro, aqui devemos assumir um compromisso com a Carta da ONU para ficar contra as agressões, a da Rússia que invadiu a Ucrânia. A vice-presidente Harris e eu entendemos que esse foi um ataque a essa instituição e devemos nos manter contra isso. Portanto, nós aumentamos a nossa força e fizemos a ponte para que outros países ajudassem. Aliados, que somam mais de 50 países, entraram nesse esforço. O povo ucraniano também conseguiu se manter. E nós estamos ao lado deles. A boa notícia é que Putin falhou. A guerra dele falhou em seu objetivo principal. Ele achou que ia restaurar a Ucrânia para ele, mas a Ucrânia ainda é livre. A OTAN está ainda mais forte e maior do que antes, com novos membros como a Finlândia e a Suécia. Mas nós não podemos ficar só nisso. Há outra escolha à frente. Nós devemos apoiar a Ucrânia para que o país mantenha sua liberdade e se livre dessa agressão e a ameaça de destruição de seu país. Nós não podemos perder a atenção, não podemos olhar para o outro lado. Nós devemos apoiar a Ucrânia para que a Ucrânia conquiste a paz duradoura e mantenha a soberania de seu país.
Nós também devemos manter os nossos princípios ao buscar a competição com a China, para que isso não leve a nenhum conflito. Devemos pensar nos desafios dos nossos povos, agindo em cooperação com a China. E agradeço a cooperação de países parceiros e agradeço a parceria que ajuda a evitar a entrada de narcóticos em meu país. Os Estados Unidos trata também da competição com outros países na Ásia, em especial no Mar da China, para que não haja novos armamentos que possam ser usados contra nós e contra os nossos aliados. Ao mesmo tempo, nós aumentamos as nossas redes, as nossas parcerias no Pacífico. As parcerias não são contra nenhum país, elas são blocos para que o Pacífico se mantenha livre, aberto. Nós também precisamos tratar da paz e estabilidade no Oriente Médio. Nós não podemos suportar que algo como o 7 de outubro aconteça. Qualquer país deve ter a responsabilidade de assegurar que um ato como aquele nunca mais aconteça. Milhares de pessoas foram atacadas pelo terrorismo, foram assassinadas, incluindo 46 americanos que ali viviam. Foram atos abomináveis de violência sexual. 1.200 pessoas mortas e mais de 100 tomadas reféns. E tudo o que tem acontecido é um inferno. Milhares de inocentes em Gaza estão passando pelo inferno também. Milhares e milhares foram mortos, inclusive trabalhadores humanitários. Famílias enfrentando a perda de suas casas e uma crise humanitária sem precedentes. Eles não pediram essa guerra que o Hamas iniciou. Eu falei com o Egito e com o Catar para tratarmos do cessar-fogo. Tratamos disso no Conselho de Segurança. É hora de olharmos para os termos desse acordo para trazer os reféns para casa, assegurar a liberdade em Gaza. Há sofrimento em Gaza e é preciso acabar com essa guerra. O 7 de outubro... Desde 7 de outubro, nós vimos também como isso tem levado a uma guerra ainda maior na região. O Hezbollah, depois do dia 7 de outubro, lançou foguetes contra Israel e quase um ano depois, os dois lados, Israel e Líbano, ali na fronteira, continuam à beira de uma guerra total. E enquanto essa situação escala, a solução diplomática ainda é possível. A paz é o único caminho para buscarmos a segurança das nações e dos países. Ao olharmos à frente, é preciso também tratar da violência contra os palestinos na Cisjordânia. E é preciso pensar na solução de 2 estados, em que haja paz e segurança e reconhecimento para os dois lados, para Israel e para a Palestina, para que eles tenham autodeterminação e tenham o seu próprio estado. O progresso pela paz pode restaurar uma situação que o Irã tem se aproveitado, usando os seus aliados terroristas desde 7 de outubro. E nós devemos continuar trabalhando para que o Irã nunca consiga ter uma arma nuclear. Gaza não é apenas o único conflito na região. Temos também na África um conflito no Sudão, que traz uma crise humanitária imensa. 8 milhões de pessoas estão à beira da fome. Centenas de milhares tiveram de deixar suas casas. Os Estados Unidos lideram uma ajuda humanitária ao Sudão e com os nossos parceiros estamos em conversas diplomáticas com o Sudão do Sul para evitar a escalada ainda maior. Nós precisamos parar
Nós precisamos parar de dividir os países. Precisamos parar com a guerra no Sudão já. But people need more than the absence of war. They need a chance to live in dignity. As pessoas precisam não só do fim da guerra, elas precisam de uma chance para viver em dignidade, precisam ser protegidas diante da crise climática, da fome, da necessidade. O nosso governo investiu mais de 100 bilhões de dólares para fazer um progresso nos objetivos sustentáveis do milênio, incluindo a segurança alimentar. Nós mobilizamos mais outros milhões no setor privado, dentro da maior ação global privada da história. Hoje, meu país está finalmente no caminho para cortar as emissões até a metade até 2030 e no caminho para quadruplicar o financiamento climático para 11 bilhões de dólares neste ano. Nós voltamos à OMS e doamos milhões de vacinas contra a Covid para dezenas de países. E agora devemos pensar na Mpox, que afeta muito o continente africano. Estamos ajudando os países para responder a essa crise da Mpox. E entregamos já mais de 1 milhão de doses de vacinas para proteção nesses países. Nós chamamos os nossos parceiros para participar desse esforço de mais de 1 bilhão de dólares para ajudar os países africanos. Os Estados Unidos, o G7, os nossos parceiros estão trabalhando em iniciativas para mobilizar o financiamento em países em desenvolvimento. Nós devemos pensar na infraestrutura, na energia limpa, na transformação digital, nas novas bases econômicas para um futuro próspero. Nós precisamos de uma parceria global para a infraestrutura, enquanto pensamos na situação que enxergamos nas Américas, na África, na Ásia. Precisamos continuar fazendo coisas juntos. Nós devemos ser mais fortes, mais eficazes e mais inclusivos nas Nações Unidas. As Nações Unidas precisam trazer novas vozes, novas perspectivas. Nós apoiamos a reforma no Conselho de Segurança. Our UN ambassador just laid out our detailed vision to reflect today's world. Nossa embaixadora nas Nações Unidas trouxe o plano para isso. É hora de seguirmos à frente. O Conselho de Segurança deve ter o trabalho de manter a paz, de acabar com guerras e sofrimento. E acabar de então permitir que armas sejam espalhadas para estabilizar crises em países. Nós também temos a responsabilidade de preparar os nossos cidadãos para o futuro e pensar nas mudanças tecnológicas. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, mais evolução do que nos últimos 50 anos. A inteligência artificial vai mudar as nossas vidas, vai mudar os nossos trabalhos, vai mudar as guerras, inclusive. É uma velocidade de mudança que nunca vimos antes. E isso pode nos tornar melhores. Mas a inteligência artificial também tem riscos profundos, como os deepfakes, a desinformação, as armas biológicas. Nós trabalhamos no nosso país e no exterior para entendermos essas capacidades. Nós tivemos a primeira resolução em inteligência artificial, trazendo regras globais que devem ser aplicadas. Nós também assinamos uma declaração para o uso responsável da inteligência artificial, assinada por 60 países que estão aqui. E essa é só a ponta do iceberg, do que precisamos fazer para gerenciar essa nova tecnologia. Ninguém tem certeza de como a inteligência artificial vai evoluir. Ninguém conhece todas as respostas.
Eu trago duas perguntas aos senhores líderes. Como nós, como uma comunidade internacional, como países, como empresas, podemos pensar nessas fronteiras? Nós precisamos de um esforço para trazer segurança na inteligência artificial. Conforme ela fica mais poderosa, devemos ser mais responsáveis. Os benefícios devem ser para todos e compartilhados de forma equitativa, para não aumentar as divisões. A segunda questão é que devemos apoiar essa tecnologia pensando nos princípios nossos, principais como humanos, na nossa dignidade. Nós devemos assegurar que possamos usar a inteligência artificial e distribuí-la para todas as pessoas e não para deixar algumas pessoas mais poderosas. Nos anos à frente, talvez não haja transformação maior do que a trazida pela inteligência artificial. Ao navegarmos por tanta mudança, uma coisa não deve mudar. Não devemos nunca nos esquecer de quem representamos aqui. Nós, o povo. São as primeiras palavras da nossa Constituição, nós, o povo. E elas inspiraram também a Carta da ONU. Eu transformo a preservação da democracia como algo central no meu governo. Quando decidi não concorrer mais à presidência, eu pensei nessa decisão, sempre lembrando que foi a grande honra da minha vida, tem sido a grande honra da minha vida ser presidente, mas por mais que eu ame isso, eu amo meu país muito mais. E eu decidi, depois de 50 anos de serviço público, que é hora de trazer uma nova geração para o poder. Caros líderes, não vamos nunca nos esquecer que algumas coisas são mais importantes do que se manter no poder. O povo. It's your people that matter the most. Never forget. O povo é o que importa mais. Nós estamos aqui para servir ao povo e não vice-versa. O futuro que nós queremos deve trazer o potencial total para o povo, para que eles possam inovar, viver abertamente sem medo. Esta é a base da democracia, que não pertence a nenhum país em especial, ela precisa estar em todo o mundo. Nós vimos pessoas que lutaram no apartheid, no Muro de Berlim, que lutaram contra tantas indignidades, pessoas que lutaram contra a liberdade, que lutam na Venezuela, pessoas que lutam pela mudança. Elas não podem ter negado esse direito. O mundo conhece a verdade. Nós vimos também ativistas LGBT em Uganda lutando simplesmente pela humanidade. De Gana, na Índia, na Coreia, em todos os lugares, a humanidade lutando. E nós temos eleições em todo o mundo. É incrível o poder que nós, o povo, temos. E isso me torna mais otimista em relação ao nosso futuro, mais otimista do que já estive. Eu entrei no Senado em 1972. E acho que toda geração enfrenta desafios. Eu vi como um homem jovem e vejo hoje. Mas nós somos mais fortes do que pensamos. Nós somos mais fortes juntos do que sozinhos. O que as pessoas chamam de impossível é uma ilusão. Nelson Mandela nos disse que todos vimos, achamos que algo é impossível até fazer isso. Algo parece impossível até conseguirmos fazê-lo. Caros líderes, não há nada que esteja fora da nossa capacidade se trabalhamos juntos. Vamos trabalhar juntos. Que Deus os abençoe e que Deus proteja a todos que buscam a paz. Muito obrigado.